Eu fiz o curso de escrita criativa da Wesleyan University e eu vou passar para vocês tudo aquilo que eu aprendi. Esse curso ele é dividido em vários módulos. O que eu assisti é especificamente sobre enredo. Eu ainda farei os outros porque eu gostei bastante desse e eu vou trazendo aquilo que eu aprendi para que você, caso não tenha tempo, possa ver um resumão daquilo que eles ensinam. Se você não sabe, o Wesleyan University é uma universidade que está em Connecticut, nos Estados Unidos. É considerada a 18ª melhor universidade no ranking americano de escolas de artes liberais. E ela é uma universidade muito boa. Como a gente não tem condições neste momento de viajar para os Estados Unidos e ter aula em Connecticut, então eu fui até o Coursera, que é uma plataforma online onde você pode pagar e ter acesso a vários cursos, mas você também pode fazê-los de graça através da opção de auditar as aulas. Então fica a dica aí. São aulas muito boas em várias áreas que você tem no Coursera, no edX, muita coisa interessante disponível ali para você crescer e se desenvolver. Esse curso ele é Creative Writing: The Craft of Plot. É um curso de escrita criativa, a arte do enredo. Ele tem mais de 250 mil estudantes que já fizeram esse curso. A nota dele é muito boa, 4.7, baseada em mais de 4 mil ratings também. Então, é um curso bem conceituado ali na plataforma. É claro que ele não é um curso profundo, ele é um curso introdutório, então talvez algumas coisas vão parecer, poxa, isso é meio óbvio, mas eu de fato aprendi muita coisa interessante e eu vou passar para vocês. Também vou deixar aqui na descrição o link do Substack, onde você vai poder encontrar todo esse curso que eu fiz, todo o meu resumo, todo o meu sumário desse curso está ali para você poder acompanhar, salvar e tudo mais. Bom, esse curso especificamente, essa primeira parte desse curso vai focar no plot, na estrutura do enredo. E o enredo nada mais é do que o que é a história e seus conectores. Então, quando alguém te pergunta, você está escrevendo um livro? Sobre o que é? Se você fala para a pessoa, é sobre um rapaz que encontra uma garota e eles se perdem na mata e eles têm que achar o caminho de saída, isso é o enredo. E é muito difícil às vezes para o escritor colocar todas as nuances do enredo na hora que vai contar para alguém sobre o que se trata o seu livro. Mas uma dica simples é, sempre fale quem é o personagem, o que ele quer, qual é a dificuldade que ele está enfrentando para conseguir aquilo que ele quer. Simples assim. É sobre o João que quer chegar em casa, mas não consegue porque ele está sendo perseguido por assassinos. Pronto. Esse é o enredo. Então você tem quem é o personagem, o que ele quer fazer e o que o impede de fazer aquilo que ele quer fazer, beleza? Para desenvolver o enredo, eles sugeriram usar a pirâmide de Freytag. A pirâmide de Freytag é uma estrutura muito antiga, já conhecida. O Freytag, ele era um romancista do século XIX e ele criou essa pirâmide baseado no estudo que ele fez de vários romancistas clássicos, dos maiores escritores, principalmente também na estrutura grega de romance, né, de escrita literária. Então, você tem a pirâmide de Freytag. Eu vou colocar aqui na tela como que ela é. Ela começa nesse ponto amarelo com a exposição. A exposição é o momento em que você começa a explicar para a sua audiência quem é o personagem, qual é o ambiente desse personagem, o que está acontecendo ali. Então, a exposição ela é essencial. Muitas vezes você pode continuar a exposição durante todo o livro, porque você vai dar a ambientação do que está acontecendo nesse mundo, nesse país, nesse cenário que você está falando. Em seguida, você tem o conflito. E o conflito é aquele momento em que o personagem se vê impedido de conseguir aquilo que ele quer. Seja um copo d'água, seja chegar em casa, não importa. O conflito é qualquer coisa que gera para o personagem uma dificuldade, um problema. E ele precisa resolver esse problema. Então, você tem a ação ascendente, que são todos os obstáculos que vão ser colocados no caminho desse personagem para chegar ao clímax, para conseguir finalmente a conclusão daquilo que ele deseja. E é muito importante porque na ação ascendente você deve sempre colocar mais obstáculos. Uma coisa que muitas pessoas não entendem é,
Tá, você tem uma dificuldade que você colocou ali no começo. Poxa, tem esse problema. Mas só esse problema muitas vezes não é o suficiente para segurar o leitor. Por isso que é importante você colocar novos problemas. Se você for ver todos os livros, todos os grandes romances, as ficções, todas elas têm muitos problemas que são colocados diante do leitor para que ele fique engajado. Dan Brown fala muito disso também na sua masterclass sobre escrever suspense. Então você tem o clímax. O clímax é o pico alto da ação, é o momento esperado, é o momento pelo qual todos aguardavam. O clímax não é surpresa. O clímax é algo que todo mundo imagina que vai acontecer em algum momento. Pá, chegou aquele grande momento esperado. Ele vai ou não vai conseguir aquilo que ele queria. Aí, depois do clímax, você tem a ação descendente. Você pode perceber que a reta da ação ascendente ela é muito mais inclinada, indicando que ela é maior e mais lenta do que a reta da ação descendente. A ação descendente ela é para ser realmente mais curta, ela é para ser mais rápida, porque senão se você colocar no meio do livro o clímax, vai ser muito chato ter que ler o resto do livro de coisas não interessantes. Mas na ação descendente, não necessariamente são coisas desinteressantes, você vai mostrar as consequências do clímax. Então, por exemplo, ele queria sair da floresta. Tá, mas agora que ele saiu, depois dele ter que lutar com o monstro, quais foram as consequências que essa luta contra o monstro da floresta deixaram nele? Deixaram cicatrizes, deixaram marcas, alguém do seu grupo acabou morrendo. Como que ele vai lidar com as consequências desse clímax? Então você tem a resolução, que é o fim. É quando você fecha todas as pontas soltas, quando você responde, já foram respondidas todas as perguntas e você pode finalmente chegar para a conclusão. Ele foi feliz para sempre, ele foi infeliz para sempre. Ele viveu, ele morreu. Ele decidiu que nunca mais vai fazer isso, ele embarcou em uma nova aventura. Então você tem a resolução. Ele dá um exemplo lá na aula de Harry Potter. Né? Como que essa estrutura funciona em Harry Potter. Eu sou muito mais um fã de Tolkien do que de J.K. Rowling, então eu vou usar o exemplo do Hobbit, que eu acredito que o Hobbit ele tem uma estrutura maravilhosa para você poder entender como funciona a pirâmide de Freytag. Ela se aplica perfeitamente ao Hobbit. Então vamos lá, o primeiro ponto que é a exposição. Quando que começa ali a história, a exposição? Na exposição você tem as primeiras 2, 3 páginas do livro do Hobbit contando o que é um Hobbit, falando da toca do Hobbit, falando do condado, falando da família do Hobbit, para você ter uma ideia. Nossa, pelo lado da mãe, Belladonna Tuque, ele tem um lado aventureiro, pelo lado do pai já um lado mais conservador, mais de ficar em casa, então ele tem essa luta dentro dele. Por que é importante essa exposição? É o momento em que você dá o background, é o momento que você pode continuar, lembra, fazendo a exposição durante todo o livro, mas é importante uma exposição inicial para que o leitor entenda qual é o pano de fundo dos personagens, não completamente, mas para ter uma ideia de suas motivações. A gente já vai falar mais sobre isso. Aí você tem o segundo ponto, que é a ação ascendente. Na ação ascendente do Hobbit, você vê que ele encontra os Trolls, você vê que ele é capturado, ele tem toda a questão ali com o Sméagol. Você tem várias cenas em que ele vai ter problemas, ele vai lá para aquelas corredeiras nos barris, tem vários problemas que acontecem e esses problemas vão não apenas testando a sua força de vontade, mas também vão preparando-o, porque cada problema vai se tornando cada vez mais difícil, mais complexo, porque você sabe que o problema maior vai ser enfrentar o dragão no final, o Smaug. Então ele tem que estar sendo preparado para isso, porque o Bilbo que sai do condado não tem capacidade de enfrentar o Smaug. Ele precisa crescer, ele precisa aprender através de sua jornada para ele ser capaz de fazer a sua missão. Então a ação ascendente serve para isso, para fazer o desenvolvimento do personagem com todas as implicações que isso vai ter. Aí você tem o clímax. O clímax, é claro, é quando o Bilbo finalmente entra na montanha, tem o seu encontro com o Smaug, rouba Smaug, é derrotado, então você tem o clímax, é pelo que todos estavam esperando desde o começo. E então você tem a ação descendente. E na ação descendente você vai ter as consequências da derrota do Smaug. Ah, legal! Destruímos o dragão.
E agora? Bom, e agora que todo mundo vai querer invadir essa montanha, porque todos sabem que o dragão não está mais lá e que tem muito tesouro ali dentro. Então vem os 5 exércitos, a batalha dos 5 exércitos e toda aquela confusão que acontece ali. E você também tem o Thorin se tornando um cara bem chato, bem complicado. Você tem o momento da redenção dele com o Bilbo logo antes de sua morte. Enfim, você tem todo um arco sendo construído depois do clímax. Então, depois do clímax, não necessariamente você vai ter uma mornidão, não. Você vai ter a consequência. A consequência daquela ação máxima talvez seja um conflito bem interessante para você desenvolver. E por último, a resolução. No caso do Hobbit, o Bilbo volta para o seu lar, levando consigo o tesouro. Na verdade, se eu não me engano, ele deixa no meio do caminho, né, uma parte do tesouro, muita coisa para ele carregar. Ele tem tesouros no meio do caminho também que depois ele vai pegar. Enfim, ele volta, porém ele já não é mais o mesmo. Bilbo está transformado. O condado é o mesmo. Tanto no Senhor dos Anéis como no Hobbit, o condado não muda absolutamente nada. Ele chega, as pessoas parecem que não viram nada, não sabem de nada, nada mudou na vida delas. Mas tanto na vida do Bilbo como de Frodo, eles estão transformados, eles viram muitas coisas, eles são pessoas completamente diferentes, a forma como eles encaram o mundo é uma forma nova. E é importante, isso é extremamente importante, que o seu personagem tenha uma transformação, que essa transformação seja real, que todos sintam. Quando você olha para Frodo no final da sua jornada, Senhor dos Anéis é um livro um pouco mais pesado do que o Hobbit, que é um pouco mais infantil em vários sentidos. Quando você vê todo o peso que Frodo tem que carregar pelo resto de sua vida, você vê tudo pelo que ele passou, todo o conflito que ele passou, você sente, cara, esse é um homem agora, isso não é mais um rapaz, ele é um homem com toda a sua angústia, com todos os seus conflitos, ele é completamente transformado. Então, o seu leitor ele tem que ter essa perspectiva, tem que ser natural, você tem que ter colocado através das ações que foram desenvolvidas na ação ascendente e descendente também. Aí depois que ele ensinou nessas aulas sobre a estrutura da pirâmide de Freytag, deu exemplos e tal, a gente foi para a criação de personagens e como que os personagens podem ajudar a desenvolver o enredo. Foi muito bacana porque ele colocou ali as 5 perguntas-chave que a gente deve sempre fazer para o personagem. E essas perguntas são as seguintes: o que eles querem? E ele fala, o que o personagem quer é diferente daquilo que ele precisa. É mais importante você trabalhar com o que ele quer, porque o que ele quer vai gerar motivação, força de vontade, entendeu? Esse personagem precisa correr mais, ele tá gordo. Tá, mas isso não quer dizer que ele vai fazer. Dizer que ele precisa fazer isso não vai mudar nada. Todos nós precisamos fazer algo que a gente não faz. Agora, se você fala, esse personagem quer chegar em tal lugar. Poxa, se ele quer, então é uma questão de vontade, então ele vai fazer de tudo para conseguir. E daí você vai poder trabalhar qual é o limite dessa vontade, quanta vontade ele tem. Mas para isso você tem que saber também das suas fraquezas. E essa é a segunda pergunta. Quais são as fraquezas desse personagem? Personagens perfeitos são tediosos. Imagina um super-homem que seja imune à kryptonita. Ele não tem problema nenhum com kryptonita, ele pode comer kryptonita no jantar, não tem problema. Quão chatos e tediantes seriam os quadrinhos e os filmes. Mas é justamente porque o super-homem ele tem uma fraqueza que o torna mais interessante. Então todos os personagens têm que ter fraquezas morais, fraquezas físicas, fraquezas emocionais, não importa, você tem que entender quais são as fraquezas desse personagem para você poder brincar e mexer nesses botõezinhos. O terceiro ponto é você entender o background deles, da onde que eles são. Da onde que eles são pode ser também fisicamente, tipo, esse personagem foi criado nas ruas, não, esse personagem é de um lar adotivo, não, esse personagem ele veio do interior, ou veio da cidade, ou veio da Índia, ou veio do Marrocos. Quando você entende a origem dele, você consegue trabalhar um pouco melhor sobre suas intenções. Se você também trabalhar com o background emocional, fica melhor ainda. Esse personagem ele sofreu bullying na infância. Esse personagem ele viu a mãe dele morrer diante de seus olhos. Então esse background gera todo um peso de motivação para que você consiga ver, peraí,
Eu sei qual que é a fraqueza desse personagem, eu sei qual que é o background que ele já passou na vida, então eu sei qual o tamanho do esforço que ele vai fazer para conseguir alcançar o seu objetivo, que é o quarto ponto, para onde eles estão indo. Então o seu personagem está num ponto A e ele quer chegar no ponto B. Isso quer dizer que ele deseja algo e que ele vai atrás desse algo, só que nesse percurso ele vai encontrar as suas dificuldades, ele vai encontrar suas fraquezas sendo desafiadas, e daí você vai poder entender, peraí, de acordo com o background dele, ele vai ter força de vontade suficiente para vencer isso. Ou não, puxa, aqui nesse ponto acho que eu peguei pesado demais, ele não tem estrutura para vencer isso, talvez o meu personagem vá falhar. E aí chega um quinto ponto que é muito importante, que é os seus personagens devem te surpreender. E o que eles estão fazendo para te surpreender? Você fazer toda essa estrutura dos seus personagens é interessante. Você vai ver que nem todos usam, mas é interessante. Mas isso não pode te deixar preso. Seu personagem deve ter liberdade para fazer as coisas, porque a partir do momento que você cria um pano de fundo interessante, que você tem uma vontade realmente forte, que você tem a fraqueza determinada, o seu personagem ganha vida, e como uma pessoa real, ele vai te surpreender, ele não vai agir de acordo com o esperado em todo o tempo. Então permita que seu personagem te surpreenda, permita que ele fale quando todo mundo acha que ele vai vencer, mas por motivos corretos, coerentes, lógicos. Então você permitir que esse personagem tenha vida. Agora, como que eu posso estruturar isso na hora de escrever ou de fazer o esboço da minha história? O professor ele dá a dica de algo que a autora Emma Mott, no livro Bird by Bird, é um livro muito bom, fala, e ela na verdade cita uma romancista que é a Alice Adams, que fala da estrutura ABDCE, não confunda, ABDCE. Essa é uma estrutura que você pode usar para qualquer história quase. Então o A é de ação. Ação, porque toda a história deve começar com uma ação, em média res, no meio de uma ação. O meio de uma ação pode ser simplesmente o personagem está subindo uma montanha, ou o personagem está descendo até o rio para pegar água. É uma ação. A ação quer dizer que existe movimento. É isso que é ação, existe movimento. Ação não é reflexão. Se você começa a sua história com meu personagem teve um sonho, um pesadelo, e daí ficou pensando nisso, naquilo, cara, isso é muito tediante. Seu personagem pode estar pensando no sonho ou no pesadelo enquanto ele caminha, enquanto ele faz algo, enquanto ele está, cortando uma lenha, não importa, ele precisa estar fazendo algo. Isso é importante porque gera engajamento. O segundo ponto é o B de background, de pano de fundo. Pano de fundo é o contexto, aquilo que aconteceu antes, que o leitor não viu, mas você tem que saber o que aconteceu antes com esse personagem. Durante o livro, você vai soltando alguns desses backgrounds. Então, por exemplo, no Hobbit, logo de cara, Tolkien decide colocar o background do Hobbit é que a mãe dele era a Bela Dona Took, uma mulher muito aventureira, que depois que casou acabou sossegando, mas ela sempre teve uma grande aventura no seu coração. Já o Bilbo, ele é um cara muito sossegado, ele é bem respeitado por todos, ele tem uma vida tranquila. Então você entende que ele escolheu o lado do pai, o lado de uma pessoa que quer ficar em casa e tal. E daí quando chegam os anãos, e são anãos, não são anões na história de Tolkien, quando chegam os anãos, ele se sente em conflito, porque, poxa, agora ou eu saio para viver a experiência de ser como minha mãe, ou eu fico para continuar na experiência de ser como meu pai. E aí ele tem esse conflito. Então, se não tivesse o background antes da gente entender quem eram os pais dele, esse conflito não existiria. Essa luta dele de vou ou não vou não teria muita graça. Próximo é o D. Então, A, B, D de desenvolvimento. É aqui que você coloca o recheio da história, a ação ascendente com todos os seus conflitos, dificuldades e lutas. Aí você chega no C de clímax, que é o mesmo ponto também da estrutura da pirâmide de Freytag. O clímax é o ponto alto da história e tem que ser importante o suficiente para mudar a vida das pessoas. Se não mudou a vida das pessoas para melhor ou para pior, então ainda não é o clímax. O clímax tem que ser um ponto importante que muda a vida das pessoas. E aí você chega para a letra E de ending, ou de final, que é quando você amarra todas as pontas, nossos personagens se tornaram novas pessoas, você tem, eles estão diferentes de onde eles começaram, mas normalmente é uma estrutura quiástica, ou seja, o ponto de onde você começou ao ponto onde você vai terminar. Eu ainda vou falar sobre estrutura quiástica também, talvez em um outro vídeo.
Vamos lá. Ele dá alguns exemplos. O exemplo que eu achei mais interessante foi o de Romeu e Julieta, que eu acho que é um livro que, mesmo que nem todos tenham lido, todos são familiarizados com a história. Então, como que essa estrutura se encaixa no livro de Romeu e Julieta, romance de William Shakespeare, um dos mais importantes? Letra A, de ação. Romeu é levado por seu primo Benvolio a um baile dos Capuletos, onde conhece e instantaneamente se apaixona por Julieta. Então veja, A de ação. Ele vai até um baile, ele dança, ele vê Julieta, ele acha que é a mulher mais incrível do mundo, é uma adolescente, na verdade, se a gente for ver isso, é a pessoa mais incrível do mundo, ele se apaixona perdidamente e ele quer casar com ela. D, de desenvolvimento. Aliás, B, de pano de fundo, de background. A família de Romeu, que são os Montecchios, e a família de Julieta, que são os Capuletos, são inimigos mortais, são inimigos jurados. Se você não tem esse background, nada da história vai fazer sentido. Então, a história vai contando. E veja, o background, às vezes, ele pode ser dado depois, entendeu? Ele é dado no momento em que é importante. Se você quer dar logo no começo, beleza. Se você quer dar um pouco antes de começar o conflito para as pessoas já se prepararem, maravilha, mas não adianta começar o conflito antes de você ter o background. D, de desenvolvimento. Romeu e Julieta têm um namoro turbulento, você sabe a história, mas eles decidem se casar. Daí o primo de Julieta, que é o Tybalt, fica furioso por Romeu ter entrado sorrateiramente na festa dos Capuletos e o desafia para um duelo. Só que Romeu não aceita o duelo. Então veja, você tem aqui a ação ascendente, todos os conflitos, eles querem ficar juntos, mas o que os impede de ficar juntos? Tem esse primo, tem a intriga entre as famílias. O primo vai e desafia Romeu, vamos para um duelo. O Romeu não aceita, mas quem aceita aí no seu lugar é o seu amigo Mercúcio. O Tybalt mata Mercúcio, Romeu fica furioso, mata o Tybalt e por isso ele acaba sendo exilado, porque senão as famílias vão entrar em guerra e vai haver um derramamento de sangue ainda maior. Então você tem a letra C, de clímax. Clímax é quando Romeu volta do exílio. Ele vê a Julieta na tumba, ele acha que ela morreu e por isso ele toma um veneno, se mata, né? Eu não lembro se ele toma veneno ou se ele se mata de outra forma, mas ele se mata. Julieta não está morta, na verdade ela tinha tomado ali uma poção fornecida pelo frade, ela estava tipo em coma, mas quando ela acorda e vê que Romeu morreu, ela também se mata. Qual que é o fim? Qual que é a consequência disso? Então você tem o clímax, que é quando, poxa, era para eles ficarem juntos? Não vão ficar juntos, os dois morreram, é uma tragédia. Então você tem a conclusão é como? O frade, que deu ali a poção a Julieta, conta toda a história para os Montecchios e os Capuletos. Então, eles decidem selar a paz e viram que foi longe demais toda essa batalha entre eles. E então a consequência desse clímax é a paz. O sacrifício deles é a paz para as suas famílias. Nem todos os escritores utilizam o esboço, toda essa estrutura antes de escrever. Tem ali atrás o livro sobre escrita do Stephen King. Stephen King é um cara do improviso, e é por isso que muitas vezes as histórias dele são um pouco loucas demais, porque ele realmente vai descobrindo o que ele vai falar enquanto ele está escrevendo. Ele não prepara com antecedência, ele não escreve o pano de fundo do personagem, ele não escreve uma linha geral do que é a história. Ele começa a escrever e isso tudo vai num fluxo contínuo. Funciona muito bem para alguns livros dele, que se tornam grandes obras incríveis, e outros que se tornam uma verdadeira porcaria. Então depende muito, aí vai depender da inspiração do dia, do momento. Por isso que a estrutura ela é uma base sólida e importante, mas você não pode engessar a sua história. Lembra, ela tem que ter vida. Então você tem que encontrar o meio caminho de você colocar uma estrutura básica, mas você permitir que os seus personagens se desenvolvam. Em seguida nós aprendemos sobre cenas. A forma mais interessante de você criar uma história é contá-la através de cenas, e a gente vai entender o que é exatamente uma cena. Mas toda a história ela deveria ser feita por cena, e Hemingway ele nos explica, pela sua experiência que ele teve como jornalista, onde ele tinha que editar tudo e deixar o mínimo possível no seu artigo para deixar o espaço para publicidade, por isso que os jornalistas têm que cortar tanto.
Ele aprendeu que não se deve dizer tudo sobre o personagem. O que você fala sobre o personagem é apenas a ponta do iceberg. Você conhece muito mais sobre ele. E por você conhecer muito mais sobre ele, você vai conseguir revelar o que você precisa na hora que precisa e ocultar o que não é necessário. E isso você consegue fazer muito claramente através das cenas. Mike Nichols, que é um diretor norte-americano que fez vários filmes interessantes, o mais famoso dele é A Primeira Noite de um Homem, ele fala que toda cena deveria ter uma dessas três coisas: uma discussão, uma sedução ou uma negociação. Toda cena, se é para ser interessante, ela tem que ter uma discussão, uma sedução, uma negociação. Então começa a olhar os filmes que são realmente interessantes e veja cada cena. Ou essa cena tem alguém tentando discutindo com alguém, ou tem alguém tentando seduzir alguém não necessariamente no ponto de vista sexual, mas de tentar trazer alguém, convencer alguém para algo, ou uma cena de negociação onde os dois tentam chegar a um ponto comum para decidir se vai para o lado A ou para o lado B, beleza? Mas é aqui que você realiza finalmente o famoso show don't tell, que é o mostre, não conte. Ou seja, se você ficar contando para as pessoas, João acordou e ele estava se sentindo muito triste porque a vida dele era triste e tudo ao seu redor parecia triste. Uau, isso é uma história triste. Mas se você coloca mostra como que a vida dele é triste, João acordou em uma cama sozinho. Apesar do sol já estar alto, João não sente vontade de se levantar, vira para o lado, pega o celular e vê que não tem nenhuma mensagem no aplicativo de relacionamento. Você já começa a ver, cara, que vida patética desse cara. Então você já começa a sentir que ele é triste. Você não falou que ele é triste, você só descreveu a vida dele e isso fez com que as pessoas percebessem que ele era um cara triste. Então mostrar e não contar é sempre a melhor solução. Para você fazer uma cena, tem um checklist que ele nos apresenta também com 5 itens para você perguntar para sua cena e ver, será que ela realmente é uma cena que é agradável, é uma cena de verdade? A primeira coisa é que uma cena tem que ter ação. Ação não é algo que aconteceu, é algo que está acontecendo. Ela implica movimento, ela implica que o personagem está fazendo algo, ele não está pensando em algo, ele não está sonhando com algo, ele está fazendo ativamente algo. Segundo é diálogo. E diálogo não deve ser para passar informação apenas. Todo diálogo ele tem que fazer duas coisas, que é aprofundar na compreensão do personagem que está falando ou avançar no enredo, na história. Se um diálogo não está ajudando o seu leitor a entender melhor quem é o personagem, e se o diálogo não está avançando a história, esse é um diálogo inútil. Sabe? Bom dia, respondeu fulano. Ele senta, toma seu café da manhã, pega o pão, passa manteiga, blá 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 blá. Eu não quero saber. O que isso importa? Isso vai ser importante? Esse pão com manteiga vai ser importante para a história? Não. Então por que você está contando do pão com manteiga? Ele é importante para eu entender melhor sobre o personagem? Não, só quero dizer amanhã dele como é que é. Se não é importante para eu entender quem é o personagem, se não é algo único, peculiar dele, se não é algo que vai fazer diferença para a história, então não deveria estar ali, tá? Então você tem que ter os diálogos, aqui eu falei mais de descrição, né? Mas você tem que ter os diálogos aprofundando na história. Terceiro, você tem que ter detalhes, e detalhes são as coisas que enriquecem a história. Aí, encaixar um pouquinho mais o que eu acabei de falar, de você não colocar detalhes soltos, mas de você saber utilizar os detalhes também para revelar quem é o personagem e sua perspectiva. Então, imagina que o personagem, o exemplo que ele usa na aula, é o cara que vai jantar na casa do seu chefe. Ele está muito nervoso porque ele acabou de entrar para a empresa e ele quer impressionar o chefe, ele está pensando em vários projetos aí e tal. E ele chega e a primeira coisa que ele vê é que tem um sofá lindíssimo, caro, de veludo. Só que esse sofá de veludo está todo arranhado e cheio de pelo de gato. Aí você pensa, poxa, esse cara ele não é tão rigoroso assim, porque ele tem um sofá muito caro e deixa que o gato brinque nesse sofá. Então você já fica mais relaxado, porque você percebe, ele não é tão perigoso assim, tão cruel assim, ele parece que é um chefe um pouco mais relaxado. Eu gosto de gatos também, então a gente já tem um ponto em comum. Então a descrição do sofá de veludo com arranhos dos gatos e com pelo de gato ajuda o leitor a entender um pouco mais sobre como que vão ser as ações, as motivações e esse relacionamento todo.
E aqui também que você pode colocar as armas de Chekhov, tá bom? Eu já falei disso em outro vídeo, dá uma olhadinha lá. Quarto, ponto de vista interno. É o momento em que você explora como que o personagem interage com as coisas. E você faz isso através dos 3 R's, que é reagir, ou seja, como que o personagem reage ao que está acontecendo à sua volta. Refletir, que é o personagem pensando nas opções de reação. E revelar, que é quando o personagem fala algo para o escritor, apresenta algo para o leitor, perdão, que vai ajudar o leitor a entender por que é que o personagem está agindo dessa forma. Então, por exemplo, o personagem queria ajudar uma pessoa que está pedindo socorro na rua. Só que nesse momento ele vai te revelar algo, ele vai falar assim, da última vez que eu ajudei uma pessoa eu fiquei 5 dias em coma. Então eu estou pensando muito bem se eu devo fazer isso novamente. Opa, essa revelação já te deixa entender, ele não está ajudando, ele não está deixando de ajudar porque ele é um babaca, mas porque ele está com medo. É uma coisa completamente diferente. Então você pode mostrar simplesmente a reação dele ir ajudando. Você pode mostrar ele refletindo, será que eu ajudo ou não? Ou você pode mostrá-lo revelando o porquê é que ele provavelmente não vai ajudar aquela pessoa. E aí, terminando toda essa parte, aliás, daí vem o quinto elemento, né, que é o início e fim. Toda cena precisa ter um ponto inicial, um ponto final. As cenas não podem ficar correndo o tempo todo. Você tem que saber onde ela começa e onde ela termina. E isso pode ser pela mudança de cenário, pela mudança de tempo, pela mudança de dia. Então, você tem que ter um ponto final, um ponto inicial, um ponto final para cada cena. E então, ele passou a explicar no final o processo de revisão que ele utiliza. E nesse processo de revisão que ele ensina para os seus alunos na universidade, tem 21 pontos que ele acredita que são necessários. É um checklist. Você terminou de escrever, a primeira coisa que você faz é deixar o seu texto descansar por 2, 3 semanas. Porque quando você faz assim, ao você retornar, você vai retornar com um olhar novo, não viciado. Você vai olhar com um olhar mais tranquilo. Todos os escritores fazem isso. Faça isso você também. Não queira começar a revisar no dia seguinte. Deixa o seu texto descansar. Você não pode ter pressa, porque a pressa pode estragar uma boa obra. Então deixa descansar o seu texto para depois você pegá-lo com um olhar novo. Então, 21 pontos. Primeiro, comece com correções fáceis, que são as correções ortográficas. Correção ortográfica é só uma parte da revisão, não é a revisão, não é a edição. Segundo, omita palavras desnecessárias, olha para suas frases, vê se tem alguma palavra ali que está redundante, desnecessária e corta. Terceiro, corte, lembrando que revisão é sobre cortar, edição é sobre cortar. Cortar, cortar, cortar. Terceiro, corte os lugares onde você está fazendo o pensamento pelo leitor. Então, você está mostrando, ou contando ao invés de mostrar. Se você está dizendo para o leitor, fulano ficou muito triste, fulano estava muito chateado, veja se não é possível você fazer isso de outra forma. Mostrar que o fulano está chateado através de suas ações ou de uma fala dele, ao invés de ficar contando os sentimentos para o seu leitor. Quarto, corte detalhes inúteis, como o piso sobre o qual o personagem está, quantos passos que faltam para chegar na cozinha, qualquer coisa que seja inútil o corte. Quinto, garanta que exista uma motivação consistente de caráter no seu personagem. Se o personagem faz alguma coisa que está fora do seu padrão, você tem que analisar. Será que está coerente com o que ele normalmente faz? Lembra que ele pode te surpreender, mas essa surpresa deve ser também coerente com alguma coisa, com uma revelação de background, com um pano de fundo que ainda não tinha sido revelado. Ele tem que te surpreender, mas ele não pode ser aleatório, ele tem que ser coerente. Sexto, aconteceu alguma coisa, sua cena tem que ter alguma coisa acontecendo, tem que ter alguma ação. Se não tem uma ação, não é uma cena, então coloque uma ação nela. Sétimo, essa história é coerente, os detalhes físicos e emocionais estão consistentes o tempo todo. Oitavo, existem cenas, essas cenas estão claras, está dividida em cenas a sua história, elas estão completas, elas atingem os 5 pontos da lista de verificação de cenas. Eu estou mostrando e não contando nessas cenas. Nono, começo cada capítulo em cada cena com algo ativo. Todo começo é com em média res, é com alguma coisa acontecendo. Décimo, estou escrevendo em voz ativa, e isso é muito importante. O que é voz ativa? Fulano fez. O que é voz passiva? Foi feito com fulano. Então, João foi carregado para o hospital. Isso é voz passiva. Não diga,
os socorristas levaram João para o hospital. Isso é a voz ativa, sempre dê preferência para a voz ativa. A voz passiva ela é tediosa. Tome muito cuidado. Não quer dizer que você não pode nunca usar, mas não seja a sua voz principal. Dê preferência à voz ativa. 11. A ambientação está funcionando, as pessoas estão sentindo que aquele lugar ali é real, você está conseguindo fazer descrições que tornam aquele ambiente real. Bacana. 12. Meus personagens estão agindo de forma crível. Dá para acreditar que uma pessoa faria uma coisa dessa, diria uma coisa dessa. As falhas deles são críveis, são reais. São pessoas que soam de forma humana. 13º, as transições entre meus parágrafos, elas são claras. Então, não está cortando de uma história e entrando para outra de uma forma muito truncada. Está tendo uma coerência, um flow. 14º, minha história se encaixa da maneira certa, segue a estrutura dos 5 atos, que é ação, background, desenvolvimento, conflito e fim. 15º, expliquei ao leitor todos os riscos envolvidos em cada um dos meus personagens. 16º, expliquei as consequências desses riscos. Então, eu expliquei que os riscos são grandes. Eu expliquei as consequências. 17º, cada frase da minha história aprofunda a compreensão do personagem ou avança a trama. 18º, meu segundo rascunho é pelo menos 10% melhor do que o original. Se você terminou o rascunho ou a edição e seu livro ficou maior, tem algo muito errado. Muito errado. Ele deveria ter ficado menor, porque o natural é o ser humano, quando está escrevendo, colocar muito mais do que o necessário. Então a edição vai retirar coisas, é para retirar. A não ser que você tenha visto, poxa, para isso fazer sentido, eu tenho que acrescentar um capítulo aqui, eu tenho que acrescentar um background, aí normal, vai aumentar aquela parte, mas num contexto geral, você vai ter que reduzir muita coisa. 19º, eu estou pronto para descartar páginas inteiras, capítulos inteiros, ou até mesmo o livro inteiro, se ele não está prestando. Se você já tentou de todas as formas fazer com que ele funcione, ele não está funcionando, talvez a melhor solução seja descartar completamente a coisa. 20º, no livro de Stephen King, sobre escrita, que é aquele que está ali atrás, que eu mencionei agora há pouco, quando ele revisa, ele diz que está procurando o que ele quis dizer. O que você quis dizer na sua cabeça está tão claro para estar nessa página. Quando você está escrevendo, você tem uma imagem na sua cabeça que você está tentando capturar. É como descrever um sonho. Você tem na sua cabeça todas as cenas, mas você tem que saber descrever. Está ficando bem claro sobre aquilo que você tinha a intenção de falar? Agora você para. Esse é o 20º ponto. São 21, mas você tem que parar aqui. Porque esse é o momento de você, depois que você terminou tudo, você terminou todos esses 20 pontos, aqui finalmente você vai mostrar para alguém para ler. Não é antes disso. Se você mostrar antes desses 20 pontos, há uma grande chance de você se decepcionar, da pessoa começar a colocar muitos defeitos e você achar que é um péssimo escritor. Não, você não é um péssimo escritor, você simplesmente não revisou e não editou. Você foi impaciente, você foi apressado. Então tem mais escritor apressado do que escritor ruim, na verdade. Então se você é apressado, você vai ter um problema. Então você deve, neste momento, entregar. Depois que você fez tudo isso, todos esses 20 passos, você entrega para alguém ler. Esse alguém deve ter algumas características. Tem que ser uma pessoa que lê muito e tem que ser outra pessoa que não lê nada. Você precisa dos dois públicos. Tem que ser uma pessoa que seja honesta e sincera com você. Você não pode entregar o livro inteiro e falar assim, fala o que você achou. Muito complicado. É muito complicado. Você tem que ser específico. Então, você já tem algumas dúvidas sobre alguns pontos. Então, você entrega e fala, lê esses 2 capítulos para mim e me fala o que você achou das descrições do 2º capítulo. Pô, lê esses 3 capítulos e fala para mim o que você achou dos diálogos. Lê esses 4 capítulos e me fala o que você achou sobre o personagem principal. Ele está natural para você? Então você vai fazer perguntas objetivas, claras, e não dar o livro todo e pedir para a pessoa ler e falar o que ela achou, porque há grande chance de dar errado nisso daí. Então você finalmente vai para o 21º ponto, o último ponto, que é, agora os meus leitores não estão mais confusos. Todas as confusões que poderiam haver sobre os meus objetivos, sobre o enredo da história, foram clarificadas. Então, eu fiz as perguntas para os meus leitores betas e eles disseram, olha, eu não entendi essa parte. Tá bom? Volta naquela parte e trabalha. Vê o que pode ser melhorado naquela parte ali e transforma, deixa em algo melhor, entendeu? Então você precisa dar ouvido para os seus leitores beta e fazer as mudanças para que a história fique clara. É claro, se você tem o objetivo de deixar algumas coisas realmente confusas,
Então que fique confuso, mas a história em si, um enredo principal, ele não pode ser confuso. As pessoas têm que entender sobre o que estão lendo, porque senão elas não vão querer ler. Então esse foi o curso que a gente fez aqui, que eu fiz, né? Eu achei muito válido. A maioria dessas coisas eu já conhecia de outras leituras, eu já fiz todas as masterclasses disponíveis de leitura, e agora eu estou partindo para outros conteúdos e eu estou aprendendo várias coisas. Então eu gostei bastante desse curso. Eu recomendo, se você quiser fazer. Eu fiz um bom resumo aqui. É claro que o curso tem bem mais coisa, também tem as entrevistas com autores que são sempre muito valiosas, mas se você quiser fazer, eu recomendo. Ele tem legenda em português. Você entra no curso, eu vou deixar o link na descrição também. Você entra no curso, se inscreve no Coursera, e ao invés de clicar em fazer enroll, você vai clicar em auditar. Quando você clica em auditar, você tem acesso a todas essas aulas gratuitamente. Isso você pode fazer com todos os cursos da Coursera. Então a gente vive nesse momento da história em que você pode aprender sobre quase qualquer coisa do sofá da sua casa. Então não perca essa oportunidade para se desenvolver. Eu tentei resumir de uma forma bem interessante aqui para vocês tudo que eu aprendi nesse curso. Espero que tenha sido útil para você também. E se foi, por favor, se inscreve no canal, porque isso é tão importante, você não faz ideia. Sua inscrição e também sua curtida, seu comentário, tudo isso ajuda a gente a crescer a nossa plataforma aqui, tá bom? Um forte abraço e até mais.